sequência a esse mês em que nós estamos estudando gente como a gente, né? Personagens da Bíblia. Mas hoje vamos falar da relutância de Moisés. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 18. Eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas para que a gente possa ir acompanhando ao longo da mensagem. Esse texto é meio longo, eu vou ler de uma forma meio rápida, né? Então, vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 1 até 4, versículo 18. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier, os filhos de Israel disseram: o Deus dos nossos pais me enviou a vós outros, e me perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e eis que o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias do deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, Deus de nossos pais. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios. Quando saíres, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu.
Perguntou o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele lançou e ela virou uma serpente. Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele, pegou pela mão, pegou pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, havia se tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás a água do rio, e as derramarás em terra seca, e a água do rio se tornará em sangue sobre a terra. Então disse Moisés: ah, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois de que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e em ti ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que saia ao teu encontro, e vendo-te se alegrará no seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na mão com a qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhes disse: deixa-me ir e voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Que o Senhor abençoe essa palavra. Eu sei que foi longa, mas ela é importante para que a gente entenda o que está acontecendo. O Senhor nos abençoe. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Esteja conosco agora, para que ela fale ao nosso coração, que o teu Espírito nos direcione a encontrar a tua vontade nesse texto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos do grande líder que Moisés foi. Ele é o grande líder do povo de Israel. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou pelo menos em seu nome foi escrito. E nós pensamos: nossa, o cara é o cara, né? Pois é, mas o texto mostra que, assim como qualquer um de nós, ao receber uma missão, ele relutou. E nós vamos entender que essa relutância dele nos faz exatamente como nós. Quando recebemos alguma coisa de Deus no nosso dia a dia, nós temos as mesmas dificuldades que ele teve. E as respostas que ele recebeu a essa relutância toda servem para nós também. Na verdade, elas ecoam durante milênios para falar ao nosso coração que, assim como Moisés, nós também temos as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, e Deus tem uma resposta para cada uma delas. Moisés fugiu do faraó quando tinha 40 anos. Isso está escrito em Atos, no capítulo 7, versículo 23, na exposição que Estevão fez aos sacerdotes e fariseus antes de ser apedrejado. Então Moisés, quando saiu do Egito, quando saiu da corte do faraó e foi habitar no deserto, ele tinha 40 anos. Quando Deus apareceu para ele, agora no início do capítulo 3, já tinha se passado mais 40 anos. Isso está escrito em Atos, no capítulo 7, versículo 30. Ou seja, ele estava com 80 anos, quando a sarça começou a queimar lá no meio do deserto. E Moisés teve esse diálogo com Deus que a gente acabou de ouvir aqui. Ele tinha 80 anos, tinha passado 40 anos. Algumas pessoas dizem assim: Raul, ele ficou 40 anos esperando a promessa de Deus. Não tinha promessa nenhuma na Bíblia sobre isso. Quando Moisés foi para o deserto, não tinha promessa nenhuma. Ele foi para lá porque estava fugindo.
E ele ficou 40 anos lá. O que ele fez nesses 40 anos? O que será que ele pensava? Será que ele ficava pensando assim, não tem mais nada para fazer, a vida acabou, agora é só deserto e gado e ovelha aqui, no meio da areia, e olha lá, 40 anos, e o meu povo ficou lá sofrendo. Deus esqueceu esse povo. Afinal, o mal parece que havia triunfado. 40 anos se passaram e nada tinha acontecido, nada. Fico pensando que muitas vezes na situação que nós vemos hoje, a gente pensa assim, o mal está triunfando, não há nada para fazer, nada. Até que um dia, em que o Novo Testamento chama do Kairos, o tempo de Deus, um dia, sem ninguém esperar, Deus aparece para Moisés. O anjo do Senhor lhe aparece uma sarça que ardia e não se consumia. Cada vez que eu leio esse texto, eu lembro do pastor Billy Graham, que ele falava assim, Deus tem um fogo que queima, que arde e não queima. Isso é um tanto perigoso de pensar, né? Queima para sempre e nunca destrói, só queima, só arde. Ele queimava a sarça, mas ela não se consumia. E o que foi que Deus disse? A primeira coisa que Deus disse, certamente tenho ouvido o clamor do meu povo. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja agindo. Tenho ouvido o clamor do meu povo. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, nós encontramos um texto tremendo que diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ah, Deus saiu. Deus não está mais aqui, não. Está sim. Está sim. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo. Ele está vendo. Até que em algum momento, o Kairos de Deus tenha ouvido o clamor do meu povo. E Ele manda uma missão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Chegou a hora da ação. Chegou a hora de que Deus deu uma missão para o homem, para que ele mudasse a história, para que ele fizesse diferença. Qualquer um de nós gostaria de sentir assim, não? Pois é, sabe como Moisés sentiu? Ele sentiu um monte de coisa ruim, igualzinho a nós. A primeira coisa que ele se sentiu foi indigno, inadequado. No versículo 11 ele diz, quem sou eu? Você está doido? Eu vou livrar o povo? Não, eu não. Quem sou eu? Ele se sentia indigno, inadequado. Na Bíblia, vários personagens, quando foram chamados por Deus para uma missão, se sentiram exatamente assim. Salomão disse que ele era uma criança. Gideão disse que eu sou o menor da minha família. Mas eu não. Por que você está me chamando? Eu sou inadequado, eu sou indigno. Sabe qual foi a resposta de Deus para isso? Quando você se sentir indigno, quando Deus te chamar para uma missão, e você achar que você é inadequado, o Senhor diz assim, eu estarei contigo. Versículo 12. Você vai e vai fazer isso, não é porque você é o cara, é porque eu estarei contigo. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor que nos mandou estará conosco. O próprio Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós conhecemos um texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 31, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que eu posso dizer, quem sou eu? Eu não sou nada, não sou ninguém, mas o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, quem será contra nós? Essa foi a primeira relutância. E Deus disse, olha, eu vou estar com você. Não foi suficiente. Ele se sentiu desautorizado. Mas se eu for lá, alguém vai dizer assim, você veio em nome de Deus, que Deus? Você veio em nome dele. Em nome de quem você veio? Você veio em nome de Deus, que Deus? Em nome de quem? Quem te deu essa autoridade? A resposta foi,
Eu sou. Eu sou. Essa resposta é interessante porque ela mudou a história, né? Porque ela deu um nome a Deus. E até hoje nós repetimos. Né? E para a época era um nome totalmente diferente, porque ele tinha um nome que na verdade era um verbo, né? Eles passariam a conhecer a essência de Deus e não apenas um nome. O Deus de Israel não tinha apenas um nome, mas o seu nome mostrava a sua essência. Que em Apocalipse 1:8 diz assim: traduz a essência do nome de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sabe o que significa o nome de Deus? Isso aqui tudo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que tremendo, hein? A essa resposta, e quem te deu autoridade aqui? Eu estou desautorizado, você tem autoridade daquele que tem todo o poder, daquele que é, que era e que há de vir. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso que é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última. Por isso que eu sou o Alfa e o Ômega. O que significa isso? Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. Todo-Poderoso quem me enviou. Então, quando você diz assim, quem me deu autoridade? O Todo-Poderoso. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, porque para ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Essa é a palavra de Deus. Então, a segunda relutância caiu por terra. A terceira relutância. A primeira foi: eu sou indigno, sou inadequado. A segunda, eu estou desautorizado. A terceira, eu estou inseguro. Eles não vão crer em mim. Eu vou falar isso tudo e eles não vão crer em mim. Então Deus diz assim: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, joga no chão. Ele virou uma cobra. Pega a cobra pelo rabo. Ela vira um cajado de novo. Isso não é uma brincadeira de circo, né? Já viram uma cobra, já tentaram pegar uma cobra pelo rabo. Pega a cobra. Se ela era do tamanho do cajado, ela tinha uns 2 metros de tamanho, né? Não era uma cobrinha, né? Assim, mas pode não ser suficiente. Põe a mão e ela vira lepra. Tira a mão, põe a mão no peito de novo e some. Então Deus lhe deu poder. O que significa esses sinais? Que Deus estava lhe dando poder para resolver a sua insegurança. No Novo Testamento nós temos exatamente a mesma coisa. Na promessa que está, a promessa do Pentecostes, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Nós também recebemos poder, não para transformar cajado em cobra, ou para ficar com a mão leprosa, mas nós recebemos poder para testemunhar o poder que o sangue de Jesus tem nas nossas vidas, de fazer milagres, sim, de fazer transformação de vida, de operar tudo aquilo que Deus tem para mostrar o seu poder, para mostrar o seu evangelho. A insegurança que Moisés tinha, de que ele não queria, e realmente é real, você fala e não crê, mas para isso você tem poder. Por isso é que lá no final do Evangelho de Marcos, assim, esses sinais seguirão os que creem em seu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes, e vai dizendo uma série de coisas sobrenaturais que todo aquele que crê em Jesus tem o poder de fazer, porque o poder veio do Espírito Santo, não é da pessoa. Só que o texto de Atos 8, que eu citei aqui, eu gosto muito de falar isso, porque não é ter o poder pelo poder, é ter o poder para testemunhar. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É para testemunhar. Que tipo de testemunho? Não apenas um testemunho acadêmico ou conceitual, falando do Evangelho, mas é o poder que eu mencionei essa semana no culto onde eu pude testemunhar, em que o endemoniado gadareno teve. Ele quis seguir a Jesus e disse: não, você volta para os seus,
conta tudo o que Deus fez por você e como teve misericórdia de ti. Qual foi o que Deus fez por aquele homem? Ele estava totalmente endemoniado, foi liberto, ele era louco, ficou são, ele vivia de uma forma totalmente disfuncional, ele estava vestido em perfeito juízo, conversando, ouvindo Jesus. Ele se tornou um homem normal. Deus havia feito um milagre tremendo na vida daquele homem, e era isso que eu tinha que fazer. Volta para os teus e conta tudo que Deus fez por você e como teve misericórdia de ti. Esse é o nosso maior testemunho. Você pode ser muito bom na Bíblia e não ter testemunho nenhum. Aliás, para aqueles que acham que só decorar a Bíblia ajuda, Satanás conhece a Bíblia de cor, tá? E nem posso dizer que deixou de ser o diabo. Como é que eu sei disso? Porque ele citou a Bíblia para Jesus lá na tentação do deserto, não é mesmo? Satanás também conhece aqui. Eu disse, eu não conheço muito bem a Bíblia, o diabo também. Mas aquilo que Deus pode fazer na sua vida é que é o verdadeiro testemunho. O poder de Deus se manifesta mudando a sua vida, transformando, curando, fazendo milagres, fazendo aquilo que o homem não pode fazer, fazendo aquilo que coisas humanas não conseguem fazer. Esse Deus fez isso na minha vida. Esse é o verdadeiro testemunho. Então isso traz segurança, não mais insegurança, mas segurança, porque o poder de Deus se repousa na minha vida. Então isso já foi suficiente. Não foi. Moisés ainda se sentia incapaz. Isso, mas eu não sei falar direito, eu não sou eloquente. Algumas pessoas acham que Moisés era gago. O texto não diz isso. Diz que ele era pesado de língua. Falava devagar, falava meio enrolado, não conseguia se expressar direito. É isso que ele quis dizer. Eu não sou eloquente, eu não consigo ser, assim, falar em poucas palavras e transmitir uma mensagem, eu sou enrolado. Deus diz assim, quem fez a boca do homem? Quem fez a sua boca? Se eu estou mandando você falar, é porque você vai falar. Porque fui eu que fiz a sua boca. Eu serei com a sua boca. Lá em Lucas, tem um texto que eu gosto muito, de Jesus dizendo assim, olha, quando você estiver aqui testemunhar, quando você estiver sendo confrontado, não se preocupa com o que você vai falar, não. Porque o Espírito Santo vai te dizer o que você tem que falar na hora. Você diz, mas eu não sei o que falar, não se preocupa não. Se coloca na mão de Deus, Ele vai te dizer o que você tem que falar. Ele vai abrir a sua mente para que a sua boca testemunhe o poder de Deus ali na sua vida e testemunhe para as outras pessoas. Não é uma questão apenas de inteligência, de sabedoria ou de conhecimento adquirido, mas de operação do poder de Deus através de você. E você, talvez humanamente se sinta incapaz, talvez seja mesmo. Mas Deus não chama só os capacitados. Algumas pessoas dizem, Deus não chama os capacitados. Chama sim. Ele chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era extremamente capacitado. E foi uma bênção. Mas ele também chama os não capacitados e os capacita. Ele capacita os escolhidos. Se ele escolheu para uma missão, ele vai te capacitar para ela. Mesmo que você normalmente não seja capaz. É isso que o texto está dizendo. Senhor, mas eu não sou eloquente. Mas eu sou com a sua boca. Eu vou falar com você. Eu vou falar por você. E vou colocar a palavra na sua boca e você vai testemunhar. Bom, todas as inseguranças dele se foram. Restou só uma. A covardia. Depois de tudo isso, Senhor, eu sei tudo isso, mas manda outro. Manda a mim não. Manda outro. Depois de toda essa explicação, ainda assim, depois de tudo, quer saber outra coisa? Manda outro, a fim de não. Pura covardia. Sabe qual foi a resposta? Foi muito boa, não. A ira de Deus começou a se manifestar. Chega. Já dei todas as respostas, ainda assim não é suficiente. Então faz o seguinte: chama o Arão que ele vai fazer no seu lugar. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é que Moisés fosse sozinho. Agora ele vai ter que ir com o outro, porque ele foi covarde. Isso nós já até comentamos na escola dominical, gerou uma série de consequências. Foi o Arão, depois que fez o berço de ouro, o bezerro de ouro lá para o pessoal adorar. Não era para ele ter. Quem tinha que ir era Moisés. Mas a sua covardia. E a Bíblia fala que Deus não gosta desse tipo de coisa, não. Os tíbios, que fala a palavra. Os covardes. Não herdarão a lei de Deus. Muita gente fala, eu sei tudo, isso bem tudo. Mas não vou não. Pura covardia. Moisés é covarde mesmo. Levou um trampo. Senhor, para com isso. Você vai porque eu mandei.
você vai. Eu escolhi você e você vai. Todas as relutâncias caíram por terra. E ele foi. O que aconteceu? Moisés pegou o cajado e foi. É interessante, essa semana eu estava conversando com a Maite sobre isso, né? Jesus chega de história, contou a história. O pai chega para os filhos e diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. Vou. E não foi. Aí chega para o outro filho: filho, vai trabalhar na vinha. Não vou não. Mas depois ele se arrependeu e foi. E Jesus pergunta: qual dos dois cumpriu a vontade do pai? O segundo. Pois é, às vezes você pode estar empurrado, mas você vai e faz. O outro diz: com aquela cara doce, nossa, que bênção, tudo bem, e não faz. Você não está cumprindo a vontade do pai. Moisés foi relutante, foi enervante, irritou a Deus, mas depois ele foi. Ele foi o Moisés. Por quê? Porque Deus foi fiel, cumpriu tudo o que disse para ele. E por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 18, porque depois que ele volta do monte, ele tinha lá a família dele, ele tinha a esposa, tinha filhos, tinha o gado que ele tomava conta. Ele chegou para o sogro, que era o dono de tudo, disse: olha, fui com ele embora. O sogro disse: que é isso, cara? Você não vai não. O que o sogro disse? Vai em paz. O Senhor começou a abrir as portas. Isso já no versículo 18. No versículo 31, que eu não li, ele chega lá no Egito, junto aos anciãos, fala ao povo, e no versículo 31 diz: o povo creu. Nada daquilo que ele tinha tido que ia acontecer, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acontecer nada, ninguém vai sonhar, nada disso. O Senhor foi com ele e o povo creu. E ele foi até o faraó, e o faraó fez exatamente o que Deus disse que ia fazer, disse não, e depois Deus agiu e tirou o povo. Tudo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Deus foi fiel e cumpriu cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras, todas se cumpriram. Como é que Moisés conseguiu fazer isso depois de tanta relutância, depois de covardia? Tem uma resposta para isso: pela fé. Moisés é o principal herói da galeria dos heróis da fé. Ele é citado 6 vezes no livro de Hebreus, no capítulo 11. Em 6 vezes aparece pela fé Moisés e fala alguma coisa. 6 vezes. Nem Abraão aparece não. 6 vezes Moisés pela fé. Porque ele teve que enfrentar muita luta. A missão não foi fácil. A gente pensa que Moisés só encarou o faraó e teve que juntar 10 pragas para tirar do Egito. A gente esquece que ele passou 40 anos depois disso, brigando com o povo rebelde. Ele já tinha 80 quando começou, basta somar mais 40 aí. Com quanto ele terminou a caminhada mesmo? 120 anos. 120 anos. Mas nesse período todo, o que Moisés aprendeu nisso tudo? Além de ter sido, evidentemente, o principal líder do povo de Deus, das suas dúvidas iniciais, que eu listei aqui, 5 delas, surgiu confiança nas palavras que Deus havia plantado a ele. Toda aquela relutância se transformou em convicção. Depois ele enfrentou as lutas contra o faraó. E era difícil, porque o faraó tinha poder, tinha exército, podia destruir tudo, podia matá-lo. Mas ele foi perseverante. Primeiro ele foi confiante, depois ele se tornou perseverante. Depois ele saiu, através das promessas divinas, foi para o deserto, por 40 anos lidando com aquela rebeldia, e ele aprendeu paciência e sabedoria. Tudo aquilo que ele disse que não tinha, ele foi adquirindo, porque Deus foi trazendo para ele. Porque ele se decidiu assim: olha, apesar de toda a minha relutância, apesar de toda a minha incapacidade, apesar de toda a minha inequabilidade, eu vou, porque o Senhor disse que vai comigo, porque o Senhor disse que vai me capacitar, porque o Senhor disse que vai me socorrer. E ele conseguiu tudo aquilo que a gente já sabe que ele conseguiu. O
que resta para nós? Bom, Deus tem um plano para cada um de nós. Eu não sei qual, mas Ele tem. Antes de santificar Cristo como Senhor em vosso coração. É isso que a gente tem que fazer. Estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. O que a gente tem que fazer? Estar preparado. Daqui a 5 minutos pode ser que Deus te chame para uma missão. Daqui a 5 minutos você vai ser desafiado a confrontar as trevas, a desafiar uma seta que Satanás jogou no seu coração, ou na sua vida, ou na vida de alguém, e você foi chamado para resolver. Talvez você se sinta não autorizado, talvez você se sinta inseguro, talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta indigno, mas o Senhor é que te torna digno. Ele está com você, Ele será a tua boca, Ele estará com você a cada passo, e é Ele que vai fazer a obra através da sua vida, amém? Eu gostaria de terminar com um refrão de uma música muito bonita, que todo mundo deve lembrar, que diz assim: Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, e que nós estejamos sempre firmes em fé, sabendo que através da fé Tu operas um milagre em nossa vida e através da nossa vida. Que nenhuma dessas relutâncias seja empecilho para cumprir a Tua missão em nossas vidas e sermos abençoadores e abençoados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, encerrarmos, agradecendo a Deus